Oiê! Bem-vindos ao nosso canal. Ponto E. Vírgula. Ponto. Tá um dia lindo hoje, um sol maravilhoso. E a gente tem várias dúvidas, várias curiosidades, que também acho que vocês devem ter. Porque a gente tá na Semana Santa, né, gente? São 7 dias aí. Aí, por que é domingo de Páscoa? Por que existe domingo de Páscoa? Gente, na verdade, assim, existe várias doutrinas e ensinamentos e costumes que são passados de família por família e muitas vezes a pessoa que está lá no final dessa pirâmide fazendo, ela não sabe nem mais por que ela está fazendo. Ela só está fazendo porque, minha avó fazia. Que é legal, né, a gente manter um legado, um costume. Minha avó fazia assim, eu vou continuar. Né? Só que eu mesmo, por exemplo, estava perguntando ontem, tipo, o significado, porque eu não sou uma pessoa católica, não vou para a igreja católica, eu sou uma pessoa cristã, acredito em Deus, em todas, sou uma pessoa de fé, mas não sou uma pessoa que tem costumes, até porque na minha família nunca teve, a gente comia carne, passava Sexta-feira Santa, acabava Sexta-feira Santa, eu nem sabia quando começou, quando terminou, que é diferente da Ângela, né? Eu sou diferente, eu tive sim a catequese, que eu acho que muita gente conhece aí, depois desse comentário, quem fez catecismo. Só que assim, né, gente, agora eu já tô super velha, não lembro mais nada dessa catequese. E tudo que eu lembro da catequese, a gente procura lá, não é mais a mesma coisa. Então, por exemplo, eu lembro que durante muitos anos na minha casa, a gente passava assim, os 40 dias da quaresma sem comer nada de carne. E na Sexta-feira Santa, específico na Sexta-feira Santa, a gente não podia ligar o som. Eu lembro que a gente ia buscar pão de manhã, os bares eram fechados, só era aberto mercado e padaria. E aí tudo era só após o meio-dia. Então, após o meio-dia você pode ligar a televisão, após o meio-dia você pode pentear o cabelo, após o meio-dia você pode falar, né, dar risada. Então era bem guardado mesmo. Tipo assim, tinha um porquê? Tipo, por que não pode fazer essas coisas? Né? Eu perguntei, tipo, nem sabe, ontem mesmo eu falei pra Ângela, tá, mas por que não pode comer carne, né? Porque eu sempre fico perguntando, mas por que não pode comer carne? Ela falou que era porque não... O corpo de Cristo. Porque então, mas isso, Ana, eu acredito que isso então é legado, igual você falou aí agora, né? É legado Além e de ser também legado, doutrina, né? Tipo... Doutrina e costumes, né, que vão passando. Por exemplo, eu sempre ouvi minha mãe e meu pai e primos falarem que se a gente comesse carne, a gente estava comendo o corpo de Cristo. Daí a Ana falou, tá, mas quando a gente tem a Santa Ceia e que a gente vai na igreja e tal, a gente não pega o pão e o vinho, né? Que daí na Sexta-feira Santa lá, né, Jesus falou, esse é meu corpo e o meu sangue. Daí ela falou, então se comer isso, né, a mesma coisa que tá comendo a carne. Aí eu fiquei sem resposta. Mas é muito louco isso, né? É muito louco assim da gente pensar que se eu tenho isso de lembrança e até passo, a gente conversa, vou passando para eles, mas eu fico pensando e essa nova geração que vem, né? Que muitos pais jovens que têm filhos hoje pequenos não têm esse conhecimento. Inclusive, por exemplo, eu fui pesquisar porque eu fiquei com essa dúvida mesmo, fiquei, tá, mas não pode comer carne na Sexta-feira Santa, mas toda Santa Ceia a gente parte e compartilha do corpo de Cristo, né? Só que aí não é necessariamente porque você não pode comer a carne, porque a carne é o corpo de Cristo. Eu pesquisei e é uma... Como é que fala? Esqueci a palavra. Que você renuncia, é um renúncio. Tipo, a carne, na época da Páscoa, naquele tempo, era coisa de luxo. Era algo que, tipo, quem tinha muito dinheiro, quem tinha muita grana. E aí... Aqui. É pra rede vizinha, gente. E aí... as pessoas que ficavam esse tempo renunciando a isso era a mesma alusão a quando Cristo ficou lá no deserto, né, sem se alimentar. Então, é mais para passar um pouco do que ele passou, né, bem pouco, bem longe ainda, né, que a gente ainda tem o peixe. E não necessariamente porque é a carne de Cristo. E é como ela falou, tipo... Hoje em dia, mesmo que era algo que ela fazia muito na infância dela, não é algo que ela passa hoje em dia, por exemplo, os filhos dela. Porque mudou. Igual ontem, quando a Ana foi pesquisar,
Eu tinha o conhecimento, gente, eu cresci, isso foi anos e anos e anos e anos. Eu até quero que vocês coloquem aqui, gente, tem 49 anos, quem tiver meia idade aí, ó, coloca aí no comentário se também teve esse mesmo conhecimento que eu, porque eu cresci ouvindo que se a gente comesse carne durante a quaresma ou na sexta-feira santa, a gente estava comendo o corpo de Cristo, a carne de Cristo, né? Então, assim, aí quando você vai pesquisar hoje é outra coisa. Então eu entendo que vai se mudando os costumes. Eu acho que não é nem Nesse- se mudando costumes, eu acho que entra nesse coisa de que, tipo, é um achismo compartilhado. É. Tipo, a galera lá atrás falou, não, a criancinha perguntou pra avó, a avó que já Isso. vinha da outra avó, falou, é por conta disso, e a criança foi passando. foi indo. E hoje eu falo também das não é isso que tá aqui na pesquisa. É que nem o motivo em si da Páscoa, né? Que muitas pessoas acham que a Páscoa ela passou a acontecer por conta do ressuscitamento de Cristo, mas a Páscoa ela já acontecia. Bem A Páscoa ela veio quando o povo do Egito acabou se livrando o povo do... Ai, eu confundi na a palavra. O gente povo... os hebreus conseguiram se livrar da galera do Egito, atravessando lá o Mar Vermelho, então eles começaram a comemorar aquela data como Páscoa, né? Agora, por E quê? eles também davam presente, É. né? Porque por isso que tem o ovo, esse ovo de Páscoa. E daí eles começaram a pegar ovos de animais, tipo galinha, avestruz, tudo isso. E eles pintavam manualmente mesmo ali, cada um tinha o seu jeito de fazer. E aí presenteava outra pessoa com aquela pintura no ovo. Eu só sabia, Isso é gente... até mais barato. É. Eu vou fazer isso. E, ó, e olha que coisa louca. Eu só sabia o seguinte, que a Páscoa começou porque lá no passado as pessoas pegavam ovos, pintavam e presenteavam outras pessoas. Sim. E aí ontem a gente também conversando, e aí falou, tá, mas então por que eles pintavam os ovos? Porque daí eu não sabia, nunca soube. Aí ontem a gente veio descobrir isso, porque os hebreus foram libertos lá do pessoal do Egito, e aí começou a compartilhar essa data como uma data comemorativa. E hoje, se a gente perguntar para qualquer pessoa, Páscoa é o quê? É ovo de Páscoa, é chocolate, que é uma delícia. Principalmente a nova geração, né? Não é só esse, acho que inúmeros costumes, né? Antigamente tinha muita coisa que, na minha época mesmo, e é algo, uma superstição que eu tenho até hoje, gente, não importa o lugar que eu vou, se o chinelo tiver de cabeça para baixo, eu desviro. Eu fico, gente, não quero que a mãe de ninguém faleça, não quero. Então, tipo assim, eu vou num lugar, tô de longe vendo aquele chinelo emborcado, eu fico assim, meu Deus do céu. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Exatamente, mas por que a gente tem esse conhecimento de algumas crenças? Aí já entra como crenças, né, Ana? Uhum. Exemplo, quem aqui, gente, sempre soube que se comer manga e tomar leite morre? Morre. Quem já morreu por isso? E Fala. tipo assim, Quem era já morreu outra por isso? coisa que eu também não sabia o porquê, né? Depois de um tempo que eu fui pesquisar que na verdade não era nada disso, né? Era porque os escravos se alimentavam disso e pra que a galera também, porque a galera era babado. Para que a galera, os escravos não se alimentassem, eles criaram essa lenda que se comesse manga com leite ia de arrasta para cima. Mas o que é legal de tudo isso, e a gente estava trocando, né, conversando, porque, gente, isso é uma coisa que tem muita falta hoje em dia, né? De parar numa roda de amigos, família, e a gente começar a conversar desses assuntos aleatórios. E a gente tem muito isso em casa, né? Quando a gente tá junto, a gente sempre fica questionando, mas por que isso? Por que daquilo? E Eu aí, questiono muito. aí surge tanta conversa, surge tanta coisa, e um monte de debate, né? E risadas, gargalhadas. Uhum. E isso falta muito hoje, né? Falta isso hoje nas famílias, nos amigos, uma roda. A gente parar e soltar um tema e desse tema a gente ter um conhecimento, porque a troca é muito boa, né, Ana? Exatamente. A troca é muito boa. Por exemplo, eu tenho um conhecimento, eles têm outro. Então a gente vai juntando um com o outro e fala, meu Deus, que coisa louca, Principalmente, né? Quando a gente consegue ter lugares que a gente junta as gerações, né? Porque hoje em dia, eu não sei como que era isso antes, né? Não sei como que era esse contato, porque quando eu era criança, eu acabava brinquei na rua uma época, mas a minha avó não deixava muito eu brincar na rua. Mas hoje eu sou uma pessoa que gosta de estar oscilando entre os mundos. Não sou uma pessoa que está muito entre os muito adolescentes, porque a galera galera adolescente. Gente, se você é adolescente e está assistindo isso, não estou te Nada criticando. contra. Mas assim... Falta conteúdo. Mas assim,
ter essa junção de idades, de crença numa roda de conversa, eu acho produtivo, porque é uma troca de informações e de conhecimento que a gente tem, compartilha um com o outro de uma forma positiva, né? Eu acho que hoje em dia mesmo, você vê muito mais idosos com acesso à internet, fazendo seu canal. Gente. Esses dias eu vi uma senhorinha maravilhosa, charmosa, ela fazendo um arrume-se comigo para ir no médico. Gente, que legal é você ter essa geração também tendo esse acesso à internet e se divertindo, tendo seus seguidores, porque a nova geração trouxe a eles isso, né? Conseguiu compartilhar e dar esse acesso a eles tanto quanto a galera mais jovem deveria ter isso, né? De nutrir e trazer algumas informações, até como doutrina, como estar junto e ter esse compartilhamento de... Que é muito importante. Isso que a Ana falou, a Ana até compartilhou comigo, essa senhora. E ela era bem senhora mesmo, gente. Sei lá, devia ter uns quase 70 anos. E ela fez um look maravilhoso que deixou ela super jovial. Deixou ela moderna, acima de tudo, e não tirou o brilho da idade, sabe? De você olhar e ver aquela maturidade, que é uma coisa muito, muito boa. Quando a gente fala assim dos adolescentes, né, a gente roda por muitas idades. E a Ana é o tipo da pessoa que ela é nova, que se identifica melhor com pessoas mais maduras. Mas é porque o adolescente, não é todos, falta muito neles conteúdo, né? Tá tudo muito raso. E é onde a gente entra falando disso também do passado. Hoje, se você parar numa roda de jovens mesmo, tá, gente? Jovens, tipo 13, 14, 15, até os 17 anos, e perguntar pra eles por que existe Páscoa, o que é Sexta-feira Santa, muitos vão te falar que Sexta-feira Santa é pra não comer carne, tem que comer peixe, e que Páscoa é pra dar ovos de Páscoa de presente, de chocolate. Isso os que ainda têm essa doutrina, porque muitos não, não muda nada na vida deles e tudo bem também, né? Não é algo que a gente tem que impor a ninguém. Mas eu acho que é um desenho no ano, quando a gente para fazer essas pequenas coisas, Eu, por exemplo, não sou uma pessoa católica, não sigo os detalhes da religião, mas quando todo mundo da família para, não vamos comer peixe? Não, vamos comer peixe, vamos se reunir, quer dizer, não vamos comer carne, vamos se reunir, comer peixe, fazer esse momento... Mas pela memória, pela lembrança, porque eu acho que vai chegar uma época, porque, por exemplo, você que tem contato ainda com as pessoas mais velhas, por exemplo, o pai da Ângela, toda vez que a gente vai lá e toca uma música da época dele, ele chora. E é fofo, porque você vai chegar numa época que tudo que você vai ter é as lembranças daquele momento, daquilo que você passou, daquelas coisas que foi passada, né? Até hoje, eu compartilho, eu falo com as minhas amigas algumas falas que minha avó falava, que eu achava muito engraçado, e eu compartilho e falo que nem ela. Por quê? Porque algumas coisas, a nossa herança familiar, de quem não tem herança em cash, quem não tem herança em dinheiro, acaba tendo a herança de comportamento, de doutrina, de falas, de crenças, né? Aí entra uma coisa bacana, isso que a Ana falou agora, entra uma coisa bacana. Por isso que é importante hoje, com sabedoria, a gente registrar muita coisa, né? Porque a tendência, igual isso que nós estamos falando, né? De coisas lá do passado, que era uma cultura e todo mundo seguia, hoje nem todo mundo. Tem muita coisa que se a gente não registrar, vai se perder. Vai se perder. Vai se perder. Então, igual o exemplo que ela deu do meu pai, né? Quando ele lembra de uma música, ele tem essa lembrança hoje. Mas enquanto essas pessoas não tiverem mais essa lembrança ou não existir mais, concorda que vai se perdendo? Então tem muita coisa que é bacana a gente registrar sim, aqui ó, através disso, né, de uma câmera, de um celular, a gente registrar, porque começa a eternizar coisas que daqui a muitos anos não vai ter mais. Inclusive eu assisti um filme antigo esses dias, né, é Diário de uma Paixão. Eu nunca tinha assistido esse filme. É romance, e eu achei ele muito fofo, mas era sobre isso, né? Uma senhora que, tipo, ele contava a história de romance dele da juventude, só que ela já tinha Alzheimer, ela já tinha esquecido quem era ela, quem era ele, e ela viveu uma história de romance lindíssima. E aí eu fiquei pensando que eu acho que o Alzheimer é uma doença, querendo ou não, triste, né? Porque chega uma época de idade que tudo que a gente tem são as nossas memórias. E quando a gente perde a nossa memória, o que a gente é, né? O que somos? O que resta? O que sobrou? A gente fica um vazio de nada. A sua mente pega no pé. Se tudo que a gente tem hoje em dia é memória, por exemplo, da nossa infância mesmo. Eu estava pensando
Esses dias eu comprei uns churros, aí eu tava comendo churros e Delícia. tipo assim, muito bom, só que o churros não é mais tão bom quanto era quando eu era Exato. criança. Quando eu era criança, Se os churros perde. eram uma delícia. Por que se perde, né, essas coisas? É um questionamento que fica para nós, né? Por que se perde? Hoje, a gente está dando muito mais valor ao novo e aquilo, igual a Ana falou agora de churras, aquilo que era antes, feito com tanto cuidado, ele começa a ser feito de qualquer jeito, porque o novo tá tomando lugar. Só que, gente, é fato, é para todos nós, é para vocês. Tudo tá voltando, né? Tem muita coisa retrô voltando. E por quê? Porque nem sempre o novo é tão bom. Nem sempre o novo é satisfatório. Nem sempre o novo é mais gostoso. Então, é até um cuidado que a gente deve ter de preservar essas culturas. Aí, entra uma coisa que eu tava falando com a Ana ontem, né? Por isso que muitas coisas estão voltando e adquirindo mais públicos. A gente está falando de cybercafé. Muitos aqui devem conhecer. E antigamente, quando a gente falava de uma cafeteria, as pessoas pensavam que era só tomar um café, um bolo bem saboroso, tudo mais. Até um pão, né? E hoje, esses cybercafé, eles estão vindo com uma nova roupagem, trazendo novas pessoas, trazendo novas coisas ali na gastronomia. E tudo por quê? São lugares que as pessoas estão voltando ali naquele lugar mais pequenininho, onde eu posso conversar mais com a pessoa, olhar mais na cara dela, outras trocas. E isso, olha só, né? Isso lá no passado era uma tradição, as pessoas gostarem de ir numa cafeteria, ficar ali naquele lugar bacana, ler um livro, conversar. Escutar uma música boa. E hoje isso está voltando demais. Então, assim, a gente vê muita coisa voltando com novas modernidades, mas preservando aquilo que era o antigo. Eu acho que só o motivo que, por exemplo, antigamente tinha aquele... Acho que antigamente tinha mais aquele coisa de ir simplesmente pelo lazer. Hoje, por conta da internet, a gente vai por conta do entretenimento, assim, não de uma forma de lazer. Tipo, eu vou nesse lugar apenas porque eu quero realmente pegar um cafezinho gostoso, tomar um cafezinho e conversar. Hoje não, eu vou porque eu quero postar a foto daquele café. Eu vou porque eu quero compartilhar também. Alguém falou muito daquele café, eu vou só por isso. Às vezes, por exemplo, tem gente lá que nem gosta de café, né? Tem gente lá que talvez nem gosta da música, mas vai só porque, tá no hype, né? E antigamente não tinha tanto isso, ou tinha, né, e a gente não prestava tanta atenção quanto a gente presta hoje, né, mas eu sinto que antigamente a gente tinha muito mais do fazer por gostar, do fazer por lazer, né. E aí, assim, né, eu acho que, igual a gente falou aí, né, dessas coisas da Sexta-feira Santa, de Páscoa e tudo mais, tem outras datas também, né, gente, muitas outras datas, né, igual, por exemplo, o Dia do Tiradentes. Por que é o Tiradentes? Então, são coisas que lá atrás, eu lembro, por exemplo, que na minha escola, na semana que antecedia essa semana do Tiradentes, ou da independência lá da República, a gente tinha que cantar o hino nacional a semana inteira na escola. Esses dias eu até perguntei pro meu filho, você cantava o hino nacional na escola? A gente tinha que cantar. Eu cantava fazia também, aquela fazia fila. E todo mundo tem que cantar. E era por ordem de também, eu sempre ficava no final. Então, o que a gente quer deixar, né, aqui pra vocês, a gente vai trazer muito mais assuntos, assim, muita coisa, tá, gente? Aqui que no a nosso gente canal, fala demais. ponto e vírgula, a gente fala muito. É ponto e vírgula que a gente fala demais. A gente vai trazer muita coisa pra vocês, mas aí serve como exatamente isso, uma vírgula, e a gente quer saber de vocês, deixa aí nos comentários, a gente vai responder, tá? Me segue, exatamente. E a gente quer saber também de vocês como que é isso, né? Como que é isso hoje pra vocês, também como que foi lá no passado. Acho que é isso, né, Ana? Como que vocês lidam hoje em dia, se vocês passam alguma doutrina, porque também eu acho que isso de doutrina, de passar, era muito antigamente. Eu não sei como que é as famílias hoje, principalmente as famílias muito novas, né? Casais que têm lá os seus 20 e poucos anos, tá com a criança. Como que vai ser essa questão de doutrina, de compartilhamento de vivência mesmo, né? Então, me fala aí como que é na família de vocês, que vocês têm isso de se reunir, né? De fazer datas comemorativas, de trazer ainda coisas que faziam ou que vocês criaram novas, não sei, né? Pode ser que tem novas doutrinas e a gente não sabe. Então, comenta aí, nos segue para mais e
Vem beijo. muita coisa por aí em Ângela e Angélica, ponto e vírgula. Gente, vem muita coisa. Assim, o ano tá começando só, tá? Muita coisa. Um beijo.